Bom, eu queria que tu começasse se apresentando, o teu nome, onde tu trabalhou, onde tu trabalha, um mini currículo. Certo. Eu sou Cristina Lima. Eu trabalho há mais de 20 anos na área de atendimento. Comecei minha carreira no Sistema Verdes Mares, né? Na verdade, quando eu comecei, não foi como atendimento, né? Na época, eu prestava serviço sempre na área comercial. A gente vendia publicidade para o interior do estado, até porque na época o jornal era muito forte, né? Principalmente no interior do estado. Então, eu trabalhava numa gerência que atendia as prefeituras, enfim. E aí comecei lá como secretária, tirando a licença maternidade da secretária do setor. E aí fui ficando, gostaram do meu trabalho, na época que a menina voltou, não quiseram, né, me perder. E aí eu fui para o marketing do jornal, que também foi bem desafiador, né? Que aí eu fui para outra área. Até então ainda não tinha me decidido, né? Eu nunca tinha atuado com comunicação. E aí fui para o marketing, a gente fez um trabalho bem bacana, eu acabava fazendo tudo, né? Era meio que um faz tudo. E as campanhas do diário, na época, que eram bastante fortes, campanha de sorteio de gelágua, quando vinham as peças da Globo para cá, como a gente tinha afiliada com um dos nossos veículos, que era a Verdes Mares, então quando vinham esses atores da Globo, eles sempre pediam apoio, e aí a gente acompanhava os VTs, bem bacana. E daí, nesse período, existia já atendimento de agências. Na época, a gerência de marketing também era gerência comercial, e tinha uns 3 atendimentos, mas eles atendiam só a agência. E nesse período, eu acho que eu entrei em 1998, eu acho que em torno de 2000, era um atendimento bem diferente do que é hoje em dia, né? Para ter uma noção, a gente tinha um documento que validava o jornal, que era o IVC, Instituto Verificador de Circulação. Para ter uma ideia, na época, a gente entregava o IVC, as meninas, né, que eu não era atendimento, envelopava e mandava para as agências. E logo depois, com as mudanças, esse IVC tinha que ser apresentado pessoalmente ao mídia, né? Então, assim, foi uma mudança bem drástica, que foi um comportamento de uma mudança de gerência que teve lá na época. E nesse período que tinha atendimento de agências, existia um nicho que eram os atendimentos autônomos, agenciadores autônomos. E eles vendiam muito, né? Hoje são as pequenas agências, né? Para ter uma noção, tinha atendimento que atendia a Previcon, que atendia o Marina Park, para você ter noção de como eles eram fortes. Forte, eu digo até comercialmente, eles vendiam muito. E aí, no caso, a nova gerente me chamou, criou esse cargo de atendimento de autônomos. Então, eu atendia os autônomos, publicidade de autônomos. Mas ainda também era uma coisa bem inicial, né? Eu atendia os autônomos, ia para os clientes com eles, né? Fazia o acompanhamento, tudo isso para vender jornal. E aí eu passei vários anos, depois eu fui promovida, fui atendimento de agência, depois acabou unificando, e em 2014 eu pedi para sair porque eu queria trabalhar com mídia eletrônica. Mas, Cristina, tu estava dentro do Sistema Verdes Mares, por que não tentou, né? Eu tentei várias vezes e tinha um bom relacionamento, tenho um bom relacionamento com o Sistema Verdes Mares. Eu saí deixando as portas abertas, mas eu queria novos desafios. Eu estava há 16 anos trabalhando no mesmo sistema de comunicação, sistema maravilhoso, mas eu queria novos desafios. Minha carteira já era uma carteira muito madura, eu atendia governo, eu atendia Câmara Municipal, Assembleia, os órgãos públicos meio que ficavam nas minhas mãos também, fora as agências. Daí veio a minha relação com a Advance. Eu atendi a Advance no Sistema Verdes Mares durante 10 anos. Então, eu tinha um ótimo relacionamento com os clientes da agência. E aí, eu pedi para sair em 2014. E, para surpresa de todo mundo, ninguém imaginava. E, no caso, pedi para sair, todo mundo achando que eu ia para a concorrência. Na época, a concorrência era muito acirrada, Jornal Povo e Diário do Nordeste.
o jornal ainda era muito forte, né? Já estava perdendo um pouco suas forças lá em 2014, mas ele ainda tinha essa peculiaridade. E aí eu disse, não, eu quero ir para outro lugar, mas não é jornal, não é o Jornal O Povo. E nesse período eu disse, não, vou me dar um tempo. Quando o Evandro, que é o dono da Advance, soube que eu estava no mercado, ele não imaginava, ele achava que eu tinha saído do jornal para ir para outro veículo. Ele logo me ligou, me convidou, disse que queria na equipe como atendimento lá da Advance. Aí eu disse, eu estou com a viagem marcada. Era final de 2014, outubro, novembro. E aí a gente acertou para quando começasse 2015, eu já começava na Advance. E aí eu fiz o movimento contrário, né? Geralmente as pessoas começam numa agência, mídia ou atendimento e migram para os veículos de comunicação. E eu fiz o inverso. Para mim foi um divisor de águas, tá? Ser atendimento de agência, porque mudou totalmente a minha visão. Eu vendia, hoje eu seria capaz, se eu estivesse no jornal ainda, eu seria capaz de lhe vender uma página de jornal tranquilo. Né? Eu tinha convicção no que eu fazia, eu amava, né? Então, assim, eu acreditava naquele meio. Então, quando eu fui para a Advance, foi um momento disruptivo, né? Eu disse, meu Deus, eu chegava para as meninas, para a mídia, até porque é uma agência que ela é muito técnica, né? Os mídias lá, eles trabalham muito com números, eles não vão no achismo, no feeling, não. E aí eu dizia, as verbas continuam as mesmas, só que o número de oportunidades aumentaram substancialmente, né? Então, quando eu cheguei lá, eu disse, poxa, tem a TV fechada, programas maravilhosos para os clientes, tem a mídia externa. Eu disse, meu Deus, eu disse, Bel, que era uma das mídias, eu disse, Bel, como é que tu faz, né, para administrar o dinheiro do cliente? Porque o mídia, ele administra o dinheiro do cliente e acomoda onde é mais rentável. Para mim foi bacana exatamente porque eu desintoxiquei. Não tive aquela história mais que para mim mídia era jornal, né? Então eu comecei a vender TV, comecei a vender rádio, a mídia eletrônica que tanto eu tinha vontade, apesar de não ter sido através de um veículo, mas foi através de uma agência. E o bom é que eu acabei conhecendo não só o Sistema Verdes Mares, né? Eu acabei conhecendo e tendo acesso a outros meios de comunicação. E aí foi uma experiência bem bacana. Primeiro ano, no segundo ano. Só que o atendimento de agência é diferente do atendimento de veículo. O atendimento do veículo ele fica muito externo, ele tem que prospectar, ele tem que estar nas agências, ele tem que estar nos clientes, buscando oportunidades. O atendimento de agência, ele acaba tem uma campanha, a criação, né, a gente lá, a nossa rotina, a gente sentava, o cliente pedia olha, eu estou querendo divulgar, vamos lá, Ariçá, matrículas 2021. A gente se reunia, planejamento, criação, e aí a gente bolava a campanha e eu participava de todo o processo para poder apresentar para o cliente e vender a ideia da criação. Só que aí depois da ideia apresentada e aprovada, era meio que era uma coisa mais burocrática. Existe o público, no caso da Advance, eles trabalham com o público, e eu ia direcionar aquele trabalho. Ou seja, o que era de criação, eu ia pautar criação, o que era de mídia, eu ia pautar mídia, ia pautar produção, e assim por diante. E já estava me sentindo meio um passarinho preso na gaiola, né? Porque eu tinha muita autonomia no sentido de sair, ao horário que for, a gente tem um horário bem flexível. E aí, no final de 2017, 2015, 16, 17, eu fiz um acordo com o Evandro, né? Ele também já estava notando que eu estava meio borocochô e tal, me chamou, e a gente fez um acordo e eu acabei saindo da agência em dezembro. Em janeiro, a Gaída, né, da TV Cidade, entrou em contato, tinha recebido meu currículo e me chamou para trabalhar lá. Paralelamente, o gestor das rádios do Grupo Cidade, na época era só 89, Atlântico Sul e Jovem Pan tinha acabado de chegar, também tinha entrado em contato comigo. Por quê? Porque ele, o gestor lá da área, ele já tinha sido atendimento lá no Sistema Verdes Mares, tá? E aí ele me conhecia e me indicaram, enfim. E eu acabei tendo a conversa com a Gaída antes e acabei aceitando ir para a TV. Fiquei na TV poucos meses, porque a rádio
a gente começou a receber outras emissoras, a rádio foi crescendo, precisou de atendimento, eu fui para as rádios. E em 2020 foi unificado, que isso já é uma questão de mercado, né? Já é uma questão de... É um padrão. Hoje em dia você vê que todos os sistemas, os grupos, Jangadeiro, Sistema Verdes Mares, todos já fizeram isso, uma migração. Hoje todo o atendimento atende tudo, né? Então, para mim, por isso que a experiência da Advance para mim foi super valiosa, porque quando eu fui para o Grupo Cidade, eu já vendia a TV de forma informal, que eu vendia qualquer uma, né, qualquer veículo, e vendia também rádio. Então, para mim, já pensou, no jornal, do jornal ir direto para a mídia eletrônica. Então, houve esse meio termo aí. E aí, estou lá no Grupo Cidade até hoje, atendendo 7 emissoras de rádio, TV Cidade e o portal CNews, né? Hoje nós somos a 89... As pessoas não têm noção de como é lá no Grupo Cidade, mas hoje nós temos a 89 FM, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News, Jovem Pan Jericoacoara, Atlântico Sul, Cidade AM e Cidade 99.1. E TV Cidade, que é afiliada da Record. Aí, deixa eu te perguntar, tu que é responsável de fazer todo o planejamento Sim, da minha carteira. Sim, da sua carteira? Sim. Nós temos lá, como é que funciona? A gente tem um gestor, uma gestora, que é a Nicole, e temos o Edson, que é o diretor comercial, né? E aí, nós temos as nossas carteiras, né? No caso, a gente atende agências e autônomos, clientes diretos, houses, que é uma realidade hoje. Alguns clientes saíram de agências para montar a sua própria house. E aí a gente faz esse atendimento direto, né? Então, eu tenho que planejar. Tudo é baseado em planejamento. Eu pego minha carteira, recebo a minha meta, faço as minhas previsões. Em cima das minhas previsões, eu vejo se vou chegar ou não à minha meta. Se não chegar com aquelas previsões, que são as propostas que são solicitadas, aí eu tenho que começar a cavar oportunidades, né? Pensar em oportunidades fora da caixa para poder trazer esse dinheiro e complementar a meta, enfim. Que o objetivo é a meta, né? Uhum. No das contas. E quantas pessoas, mais ou menos, trabalham no Contigo? Hoje a nossa equipe é bem enxuta, e aí, Aldemir, já também é uma realidade, né? A gente vê em outros grupos de comunicação, com a unificação, acabou-se que tendo uma realidade de enxugar o número de atendimentos. Para tu ter uma noção, para todas essas emissoras, hoje nós temos um atendimento nacional, que é o Marcel, ele viaja, então ele atende as agências de publicidade, que lá atrás, quando eu entrei lá no Grupo Cidade, eu também cheguei a atender, né, as agências nacionais e alguns parceiros que tinham fora. E aí tem, deixa eu ver, são 3 e 6 atendimentos. Somos 6 atendimentos locais. Mas a carteira fica bem distribuída, a gente consegue, no final das contas, atingir os objetivos da empresa. Uhum. Aí, além dos atendimentos, quais são os outros? Nós temos assistentes comerciais. Uhum. E aí, pronto. Aí, isso é um núcleo comercial. Mas aí nós temos a inteligência de mercado, que ela acaba prestando serviço para a gente, para o comercial. A inteligência de mercado hoje ela é formada por 3 pessoas. A inteligência de mercado ela vai fazer exatamente a aferição, porque às vezes a audiência não é tudo. Eu não sou o primeiro lugar, mas para o teu target, para a tua campanha, o meu veículo vai te atender. Uhum. Por exemplo, uma 89 FM. A 89 FM a gente chama que é a nossa rádio popular. Popular porque ela toca forró e toca música sertaneja, né? Que hoje é muito popular. Porém, ela é a mais AB das outras emissoras de rádio. Então, a gente não concorre diretamente com Jangadeiro e 93, porque eles têm um perfil mais DE. E a gente não, tem um perfil mais AB. Tá entendendo? Então, a inteligência de mercado, eles vão criando essas oportunidades. Os destaques de audiência. Né? Eu não posso ter a minha audiência absoluta, porque às vezes não adianta. Né? Mídia é frequência, você tem que ter frequência para poder você atingir os objetivos da sua campanha. E lá a gente consegue ter, porque o nosso investimento é menor, né? Se for comparado aos outros
a gente tem uma maleabilidade maior na questão dos descontos em relação às concorrentes, entendeu? E como é que funciona o planejamento de vocês? É muito simples, né? Eu, particularmente, eu acho que cada qual tem a sua maneira. No meu caso, eu tenho a minha carteira, então eu pego no final do mês, iniciando o outro, eu já pego as possibilidades, já vendo com a sazonalidade do que é que vai ter no mês de setembro de oportunidade. É o mês das mães, em maio, é em junho, que é onde a gente consegue cavar mais oportunidades comerciais. Então, eu faço esse planejamento nesse sentido. E uma vez por mês, mais ou menos, a gente se junta com os gestores para ter um feedback e poder planejar, porque às vezes eles conseguem ter um olhar melhor em relação à nossa carteira. Uma oportunidade que às vezes a gente não vê, entendeu? Uma coisa de um atendimento, nunca deixar o telefone, né, esperar. Isso eu aprendi desde os mares, como na agência também. O Evandro, você tinha que atender o telefone, né? Porque pode ser dinheiro. Imagino. E vocês trabalham com modelo pré-definido de alguma coisa, um briefing fixo? No caso de proposta, Isso. porque tu imagina que eu tenho 7 rádios, cada rádio com sua especificidade, né? Eu tenho um Atlântico Sul, ela é qualificada em musical, mas eu tenho uma Jovem Pan News, que também é qualificada, só que ela é mais jovem e é só de notícias, né? Então, assim, vai muito, eu acabo segmentando muito os clientes, né? Eu não gosto de ir logo na primeira visita já levando uma proposta pronta. Por quê? Eu não sei qual é a verba do cliente, eu não sei qual é a necessidade dele. Apesar que antes de ir para a visita, eu vou buscar todas as informações dele. Eu vou no site, eu vou no Instagram, procuro entender o comportamento desse cliente. Chegando lá, aí eu já vou com o meu olhar mais de agência, aí eu faço um briefing, né? Vou vendo como é que ele se comporta, o que é que ele quer realmente divulgar, qual é a campanha, e aí, dentro dessas expectativas, eu trago para dentro dos produtos que eu tenho. Eu digo que lá no Grupo Cidade a gente não perde negócio, porque eu posso estar indo num cliente que eu acho que ele é anunciante da 89. Chego lá, eu vejo que o produto dele é totalmente voltado para a cidade 99.1. Está entendendo? Então, eu já mudo, não perco o negócio, mas eu já coloco ele outra rádio. E ainda tem um detalhe, dentro de cada rádio eu tenho um guarda-chuva de oportunidades, né? Eu tenho um guarda-chuva de programas. Dentro do 89, eu tenho um programa religioso, como eu tenho um programa de forró, né? Como eu tenho um programa que fala com dona de casa, né? Na cidade, na 89 hoje a gente tem um moção, né? Então, assim, cada rádio tem seu guarda-chuva de produtos que a gente pode oferecer para o cliente de acordo com a necessidade dele. Isso faz até com que a fidelização fique maior, né? Exatamente. Porque o que é que acontece? Comercialmente, eu consigo dar um desconto melhor. Porque às vezes eu vejo que aquele cliente, ele tem perfil para estar no mínimo em 3 rádios. Na TV em 3 rádios. Com isso eu consigo um desconto melhor para ele, com esse desconto, entendeu? Entendi. O que tu acha que porque um estudante de publicidade deve optar pela essa área do atendimento? É muito relativo. Você tem que... Eu acho que quando você faz o curso de publicidade, você já vai sabendo mais ou menos o que é que você quer. Apesar que quando chega no meio do curso, você pode mudar, é fato. Mas para a área de atendimento, você tem que ter uma veia comercial. O pessoal diz é a área que ganha mais dinheiro na publicidade. Depende. Eu conheço DA que ganha, eu acho que ganha mais do que eu, DA de agência, né? Diretor de arte. Então, assim, depende muito do seu trabalho, depende muito da sua dedicação, né? Da sua maturidade, né? Então, assim, é muito relativo. Eu indicaria e eu defendo a questão do atendimento porque eu acho que corre nas veias a questão da venda, né? O atendimento executivo de atendimento. É um nome chique, mas você é vendedor, né? Você tem que vender, né? Agora, sim, eu gosto de vender, mas eu não gosto de cobrar. Por isso que tem os departamentos de cobrança, né? Mas ai, Cristina, tu devia botar um negócio pra ti, pra tu vender. Tu vende tão bem. Não, eu não saberia cobrar.
né? Eu digo que eu gosto de vender as coisas dos outros. Eu imagino. Tu já cometeu algum gafe com algum cliente? Tem alguma história engraçada com algum cliente? Alguma coisa que não deu certo, que acabou sendo uma história engraçada? Não, o que, assim, não é engraçado, mas foi bacana. Eu atendo a Pague Menos por conta da Advance, atendi a Pague Menos na época do jornal. E Pague Menos ele nunca fazia jornal, né? Geralmente a comunicação da Pague Menos é muito para fora, até porque aquilo já é muito conhecida, mas enfim. E na época do jornal a gente criou um caderno especial que a gente tinha um caderno segmentado dentro do jornal, que era o caderno Eva, era um caderno era feminino, com notícias, né, voltado para o mundo feminino. E aí no caso, a gente tinha um planejamento, a gente teve essa ideia juntos de fazer esse projeto que era para o Encontro de Mulheres Pague Menos. Se eu não me engano, foi o primeiro Encontro de Mulheres Pague Menos. Isso Então, foi mais ou menos quando? 2000 e pouquinho. Aham. Não lembro exatamente. Então, acho que foi para o primeiro encontro de mulheres, Pague Menos. Então, a gente fez toda uma cobertura factual do projeto, a gente nunca tinha feito isso, né? Foi bem bacana, a gente acabou movimentando várias editorias do jornal, saiu matérias, eles conseguiram com os fornecedores dele, com os parceiros dele, né? Eu tinha uma medley anunciando com a gente, enfim, foi bem bacana a parceria. No segundo ano, foi no terceiro, eu acho que eu estava na minha gestação, é o meu primeiro filho. Exatamente, 2008, por aí. E no segundo, eu não acompanhei as negociações. Então, quando eu cheguei da licença maternidade, foi assim, eu cheguei num momento crítico, na semana de fechamento. E a minha parceira que estava conduzindo a negociação, ela ia perder o negócio. E eu já tinha um bom relacionamento, né, com a Patriciana, que na época estava à frente, uma das filhas, e ela que estava à frente do marketing. E eu lembro que eu cheguei, eu disse aí ela já estava querendo fazer no Jornal o Povo. Eu disse, pelo amor de Deus, eu usei exatamente esse termo, pelo amor de Deus, é como se você estivesse tirando um filho de uma mãe, você não vai fazer isso comigo. Porque para mim, como a ideia, desde o primeiro, partiu da gente, né, para mim era como se fosse um filho, e eu perder para a concorrência, eu disse, não, vamos viabilizar, né? Claro, acabei chegando numa negociação que foi bom para os dois, porque tem que ser, né? Tem que ser bom para os dois. Mas foi uma situação engraçada, porque ela riu, ela disse, pois seu filho, se você tá com medo de perder seu filho, pois cuide dele, né? E aí eu disse, não, ok, tava voltando, aí fui me interagindo da situação, mas a gente vive situações bem, bem engraçadas, né? Assim, de você ir para um cliente, pensando que é uma coisa, quando chega lá, não tem nada a ver, não tem nada daquilo que você, né, pensou, porque o cliente, muitas vezes, ele trata a publicidade, ele trata o investimento como um custo. Não, eu vou gastar demais, isso não sei o quê, vou gastar muito dinheiro. E a gente sempre, não, mas você vai investir, é um investimento, né? É um investimento a longo prazo. Né? Você tem que ter frequência, que é uma coisa que às vezes eles querem colocar no rádio e ter um dia já quer ter retorno. Não estou tendo retorno. Não é assim, né? Você tem que ter frequência para você ter um retorno desejado. Tem que ter todo um planejamento, todo... Por isso que existem os mídias, né? Aí eu falo dos clientes de agência, porque eles vão fazer exatamente esses cálculos de impacto, de alcance, né? De acordo com a verba do cliente. Aí, falando nisso, quais são os departamentos que tu tem mais contato dentro da de comunicação? Nas agências, a gente conversa muito com mídia. Em algumas agências tem abertura para o atendimento, que é o ideal, porque a realidade das nossas agências no Ceará é totalmente diferente das agências do Sul, né? De São Paulo, por exemplo. Lá, quem vende para o cliente é o mídia. E aqui não, quem vende é o atendimento, é o atendimento. E o que é que acontece? Aqui ainda existe muito aquela coisa do mídia fazer um trabalho espetacular e o cliente diz assim, não, eu quero só isso, e ele vai cortando aleatoriamente, sem entender que existia um estudo, um porquê para aquilo, entendeu? Eu me perdi na pergunta. Quais são os setores que tu tem mais contato?
Aí, mais diretamente ao mídia. Tem os donos de agência também, que a gente já tem, com certa maturidade, você acaba já conhecendo, né? As delas, você tem contato com os donos de agências. Hoje já existe uma migração. Muitos filhos dos donos de agências que a gente tinha contato antigamente é quem está assumindo, né? Mas, geralmente, e o próprio cliente, porque é importante o veículo ter o contato com o cliente. Nunca passando por cima da agência ou do agenciador, seja ele o autônomo, né, ou a agência de publicidade. É importante o contato direto com o cliente, porque esse cliente ele vai mudar de agência. Então, você tem que estar, é importante você estar acompanhando, né? A gente teve um movimento agora, recente, o Centerbox, ele está com a agência nova. E eu não atendia, só que eu tenho um relacionamento de anos com o Centerbox. E aí acabou mudando a minha carteira para que eu pudesse atender, continuar atendendo eles. Então, assim, existe toda esse cuidado, entendeu? Entendi. E tem algum setor que tu vê que tem uma dificuldade maior de dialogar com atendimento? As agências, elas às vezes, elas blindam o atendimento, né? No sentido da gente ter o contato realmente com o mídia ser o interlocutor, tá entendendo? Então, mas o ideal seria a gente ter essa interlocução direta com o atendimento, porque é ele que vai estar diretamente com o cliente. Porque fica, tipo, eu falo para o mídia leva para o atendimento leva para o cliente. Então, por isso que é importante esse contato direto, porque às vezes ninguém melhor do que o atendimento do veículo e defender o seu produto. Porque tu imagina que o mídia ou o atendimento ele vai ter que ter a informação de todos os veículos e de todos. É muita coisa, então vai ter alguma coisa que ele vai deixar passar despercebido, né? E aí, no caso, o veículo não. O ideal é que cada veículo vá defender o seu produto, defender a sua proposta junto com a agência. Já aconteceu alguma situação absurda que algum cliente passou para vocês alguma coisa e às vezes não era o esperado? Não, como eu te disse, tem um cliente, eu não vou citar não. Não precisa citar nomes. Eu tinha um cliente de varejo que ele anunciava muito com a gente. Então, assim, os planos de mídia dele eram absurdos, assim. Imagina todas as rádios, todas as TVs, ele comprava muito. E aí ele tinha muito essa coisa, e eu já tinha uma certa intimidade com ele, porque eu atendi ele como veículo durante muitos anos. Então, quando eu fui para a agência, eu já o conhecia e tinha certas liberdades. E aí, no caso, eu, como atendimento, fui com a mídia, para a mídia apresentar para ele a defesa, né? O porquê, o planejamento daquela campanha. Então, era folhas e folhas. Então, cada inserção, o cálculo que ela faz, baseado em números, é o número de inserções que ela está entregando ali vai gerar um impacto e um alcance X para a campanha dele. Ele simplesmente saiu riscando. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, tira isso, tira isso, tira isso. E riscou o plano dele todinho. Aí ele até brincou e disse, você é louca, você acha que eu vou comprar isso tudo? Aí ficou riscando. Tira isso, tira isso. Aí eu disse assim, vem cá. Aí eu até brinquei, eu disse, olha, você devia respeitar o trabalho da fulana, porque tudo dela é baseado em número, ela não sai aleatoriamente botando o número de inserções aleatoriamente, não, tudo tem um porquê. Esse número que ela colocou é para você ter um alcance X em relação à sua campanha. Aí tem uma risada, não, eu tô brincando com ela, mas não era. A né? gente sabe que era verdade que... Tem muitos clientes que se você não botar uma placa de outdoor no caminho da casa dele, ele pode ter botado a cidade toda de outdoor. Mas se você não botar no caminho que ele passa todo dia, ele vai dizer que não vi, minha mídia não está dando certo. Se ele não for uma rádio, se você não botar numa rádio que ele escuta, ele vai dizer, não estou vendo a minha propaganda, né? Então, assim, existe algumas coisas ainda aqui que é peculiaridade da nossa região. E hoje tu trabalha numa das maiores, como que eu posso dizer? É uma das maiores emissoras. Hoje nós somos o maior hub de comunicação, né? Em detrimento da quantidade de veículos que a gente detém. E como que tu pode dizer quais são os pré-requisitos para trabalhar num lugar desse, assim, um atendimento
desses No meu lugares? caso, porque como eu venho de muito tempo de mercado, os veículos as pessoas geralmente são as mesmas, né? Os gestores, as pessoas geralmente, ou um gestor já foi atendimento, né? Então geralmente são as mesmas pessoas. Então, como eu tenho muito tempo de mercado, então eu acabo conhecendo muito essas pessoas. Então, no meu caso foi um pouco diferente, né? Porque o meu foi muito por indicação. Eu saí de um canto para o outro, não muito pelo currículo, né? Mas pelo meu trabalho, por conhecerem o meu trabalho, né? Então, hoje eu acho que a experiência ela conta muito. Então, mesmo você estudando, procure trabalhar em alguma coisa, prestar serviço, mesmo que não seja remunerado, para quando você for para uma empresa grande, você ter experiência, porque é o que conta, sabe? No caso do atendimento, você tem que ter carisma, você tem que ter garra, você tem que ter muita perseverança, porque vai chegar disso que você vai para frente do cliente e o cliente vai esnobar o seu produto, vai querer tratar o seu produto como banana, né? Então, assim, engraçado, uma coisa engraçada agora que eu me lembrei. Eu tive um cliente que era de um colégio e eu fui lá com um autônomo e tal, na época para vender encarte. Aí, vamos supor que era X, o valor dos encartes. É X reais. Aí ele saiu, negociando, vai, vem, mas o negócio só estava bom para ele. Chegou um ponto que a gente não chegou na conclusão. Ele saiu quase expulsando a gente do colégio, assim, né? Não, olha, pois faça o seguinte. E eram os gritos no meio da rua. Faça o seguinte. Quando você conseguir fazer por menos X, eu compro. Parecia que ele estava comprando banana, sabe? Então, assim, a gente passa, eu sei que assim, caraca, a gente passa por umas situações bem delicadas. Então, você tem que ter perseverança. Vai ter dia que você vai chegar em casa chorando. Como também vai ter dias que você pensou, planejou, pensou num projeto, numa proposta, chegou para o cliente, na hora, era o que eu estava precisando. E o cliente compra a tua ideia. Aí é maravilhoso, né? É uma situação bem, é um momento de glória para o atendimento, né? Então, o atendimento, ele é isso. Uma coisa, muitos atendimentos da minha época, alguns viraram gestores. Eu já tive a oportunidade, já tive um convite, inclusive lá no Sistema Verdes e Mares, só que eu não tenho, eu acho que um bom atendimento não necessariamente ele é um bom gestor, sabe? Eu acho que não dá para confundir, mesmo sendo da área comercial, porque você também tem que ter a ver a questão da gestão. E eu já não tenho. Eu tenho mesmo da venda, de ser persistente, de correr atrás, não desistir, sabe? Apesar das dificuldades. Pronto. E falando de dificuldades, né? A gente sabe que aqui não essas coisas todas no mercado publicitário. A gente sabe que o maior ramo é Rio, São Paulo, esse eixo. E quais são outras dificuldades que a gente passa pelo mercado? Eu acho que o que mudou muito, e aí, engraçado, Aldemir, porque eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de 5 anos, 3 anos atrás. Sim. É a questão mesmo da tecnologia, né, que acabou mudando muito o comportamento, né, dos consumidores, dos clientes. Muita gente diz assim, a TV acabou. Hoje a maior participação hoje é de TV, né? A TV é aberta. Por quê? Porque ela é mais democrática. Você não precisa pagar um plano, né, para você ter acesso. Ela é a mais democrática. Então, no momento de dificuldade, ou com essa pandemia, por exemplo, acho que foi o meio que mais cresceu, foi a TV aberta. E todo mundo achando que ela ia acabar, né? A gente meio que sofre um pouco em relação a não estou fazendo Instagram agora. Não tenho interesse. Para mim, rádio, mas, gente, não funciona sozinho, né? É um meio que ele se complementa, né? Você tem que ter uma mídia de massa por trás para poder alavancar a tua campanha, porque você sozinho, você só com a mídia digital você não consegue, né? Então, alguns clientes eles ainda estão muito encantados, até porque o Instagram, o Facebook, o Google, eles fazem muito isso, né? No início, quando você começa a investir, ele te dá
muitas visualizações, muitas possibilidades. Aí depois ele quer que você invista, então ele diminui o teu alcance, ele vai diminuindo porque tu vai ter que pagar para isso, né? Então eu acho assim, existe uma complementariedade, né? Então a dificuldade muito é a gente conversar com esse cliente e falar dessa mídia de sustentação, não falar como as mídias digitais como uma mídia isolada que pode dar um resultado bacana, entendeu? Entendi. Aí agora eu queria te pedir umas dicas para prospectar clientes. É ficar atenta ao segmento. O que é que eu faço? Como eu tenho várias possibilidades, vários produtos, então, por exemplo, hoje tem um projeto, a gente fez um projeto da publicidade que foi muito bacana, a gente fez no mês de junho, foi uma super live, né? Por que ela era diferente das lives comuns, tá? A gente tenta trabalhar lá no grupo, até porque a gente tem capilaridade, de trabalhar 360. A gente consegue fazer isso porque a gente tem todos os meios ao nosso favor. Então, eu consigo estar na internet, nas redes sociais, das rádios, eu consigo estar na TV, eu consigo fazer um projeto bem interessante. E o Super Live era isso. Eu começava na quinta-feira com show de humor, fazendo uma live direto lá do grupo. Na sexta, eu tinha uma banda de porte menor e no sábado eu fazia uma live sempre do YouTube do cantor, do artista, que essa acabava reverberando mais. A gente fez com chambinho do acordeão, fez com noda de caju. E foi um sucesso. E no domingo a gente transmitia essa live na TV Cidade, né? Porque o que é que acontece? As lives são bacanas, tudo, mas eu não posso medir o alcance pelo meu meio, assim, pela a minha situação. Hoje, para você ter um acesso à internet, você tem que ter dinheiro para pagar um plano de internet, concorda? Sim. Você precisa ter um smartphone bacana para você poder assistir. Então, às vezes, esse meu, ele acaba restringindo, né? Quando você vai para a TV, você tem um alcance maior. E aí a gente fez julho a gente fez de férias, que aí a gente fez com Tatal, enfim, muito em detrimento da pandemia, né? Que foi um momento muito crítico para a publicidade, porque muitos clientes se retraíram nesse período, mas a gente tinha que trazer alternativas para o show não parar. E agora a gente teve o Almari no Marina Park, esse final de semana, aqui em Cavadão. A gente esteve presente lá com eles, a gente gravou e a gente vai transmitir domingo. Nesse domingo e no outro. Domingo agora vai ser o Biquíni Cavadão e no outro domingo vai ser o Dorival Dantas. Então, eu estou nesse momento tentando vender essas cotas. Aí, como é que eu faço? Cris, como é que tu prospecta? Eu vejo quem é que tem capilaridade para esse negócio. Eu não vou oferecer para... eu vou buscar clientes que têm a ver, né? Que gosta, primeiro, que gosta desse segmento de show, porque não adianta. O cliente tem afinidade com o produto, mas ele não gosta, ele não vai comprar. Ele tem que ter afinidade. Então, a gente vai mais ou menos por aí. Eu vou ver, estou tentando vender esse projeto, né? Até passei. A minha ideia foi que eu entrei em contato com a RP do evento, né? A Relações Públicas do evento, e ofereci para ela vender junto comigo, já que ela é comercial também, né? Então, foi uma forma que eu encontrei mais rápida para vender esse produto. Mas eu tenho o Arquitetura Atlântico Sul, que é um programete na Atlântico Sul. Então, ele é bem direcionado. Eu vou para lojas de tintas, lojas de construção, eu vou para lojas de decoração, aí eu segmento o meu negócio e aí eu vou. Deixa eu ver da minha carteira de agências, quem é que tem perfil. Da minha carteira, não tem nenhuma que tenha afinidade com esse produto. Então, eu vou direto no cliente. Aí é aquele mesmo de ligar, de bater na porta, entendeu? Se apresentar, falar do produto. E para quem ainda está na faculdade, quais são as dicas que tu dá? Para quem quiser seguir essa área de atendimento ou em qualquer outra área? Eu acho que tudo é dedicação. É comprometimento. Eu via muito, Aldemir, assim, para falar no local em si, mas eu via muitas pessoas saindo de faculdade, entrando nos veículos de comunicação, entrando assim, é meu sonho é trabalhar aqui. Entra, tem a oportunidade. Com 3 meses, está reclamando do salário. Eu como assistente, eu só estou ganhando isso.
E não é, sabe? Você claro que ninguém é burro e ninguém é idiota de trabalhar, né? Não merecer. Mas você primeiro precisa trabalhar, mostrar o seu trabalho. Então você tem que se dedicar para você fazer a diferença no negócio, né? Eu lembro que eu tive que na época que a gente, uma época desses lugares que eu passei, tinha 2 estagiários, a gente atendimento tinha os estagiários, né? Tinha uns assistentes, e que geralmente eram estagiários. E aí tinha 2, muito engraçado. Um altamente falante, parará, parará, mas que reclamava muito. Outra muito calada, fazia o seu trabalho e tal. Se destacou hoje, é um grande atendimento no mercado, entendeu? Porque ela foi muito dedicada. Você não via ela reclamar, sabe? Tudo teve o tempo certo de acontecer para ela. A outra pessoa não está mais no meio, saiu, entendeu? Mas aquela que realmente sabia o que queria, não, eu quero ser atendimento. Eu lembro que ela era assistente, ela dizia muito assim, que queria ser atendimento. Aí eu disse, então se dedique, né? E aí teve um certo momento que eu comecei a levar essa menina, que ela ainda fazia faculdade, estava no último semestre, aí eu levava ela para as visitas, para ela ver como era que eu conversava com os clientes, né? E aí, na época, a empresa começou a apostar nisso. Gente, atendimentos, levem seus assistentes. E aí eu comecei a jogar bola para ela. Então, assim, num certo momento que eu vi que ela já estava vendo o meu discurso, como era que eu apresentava, tem um certo script, claro, né? Como é que a gente começa. Hoje eu tenho o meu computador, então eu levo o meu computador, eu tenho uma apresentação minha, não da Cristina, mas do grupo, dos produtos que eu tenho, até porque são muitos. Se eu chegar na agência sem nenhum planejamento, sem nenhuma preparação, eu me perco, porque eu começo a falar da 89, aí tem também a Jovem Pan News, então eu tenho todo um script. E aí eu levava essa pessoa, que ela era estagiária, era minha assistente, e quando eu vi que da 3ª, 4ª visita, na 5ª visita eu disse, era cliente direto, eu disse, você que vai apresentar, você que vai vender. E eu comecei a dar essa oportunidade para ela, né? E hoje, assim, para o meu orgulho, hoje ela é um grande atendimento de um grande veículo aqui de Fortaleza, né? Por quê? Porque se dedicou, né? Desde o início, desde a época da faculdade, ela procurou trabalhar, mesmo ganhando pouquinho no início. Hoje ela, se duvidar, ganha até mais do que eu, porque ela é uma pessoa... mas é bacana, mas é isso mesmo, sabe? Assim, é bonito histórias assim de pessoas que se dedicam, que não reclamam, porque o dinheiro ajuda, mas não é tudo. Tem a satisfação de o atendimento, de você sentar com o cliente, aquele cliente se tornar seu amigo. Eu tenho vários que hoje eu tenho certas particularidades, porque muitos anos, né, atendendo, então clientes que a gente acaba adotando, que a gente é uma relação de confiança, de amor. E voltando à parte salarial que tu comentou, tu acha que tem uma diferença entre o salário do atendimento de uma agência de uma emissora? Qual é a base, mais ou menos, de salário? A diferença é porque na agência, dependendo da agência, eu posso falar pela que eu trabalhei, é fixo, é um valor fixo. E no veículo você tem um fixo, mas você ganha também em cima das vendas, entendeu? Tem um rankzinho, um percentual, que dependendo das vendas, do que for, aí cada veículo, cada grupo de comunicação tem a sua forma de remuneração. Mas geralmente tem gasolina, geralmente tem plano de saúde. É bem bacana, vale muito a pena. E qual é a média salarial de um atendimento? Aí depende. Aí eu vou chutar, certo? Eu vou chutar assim, batendo todas as metas individuais, porque às vezes a sua meta individual ela tá atrelada à sua meta de grupo, né? Do todo. Mas chegar a 15 mil, 16 mil. Já vi atendimentos de um tempo atrás que ganhavam em um veículo 20 mil reais. Dependia muito do mês, né? Agora, para terminar, já está conversando quase 1 hora. Né? Eu falo muito. Não, é ótimo. É ótimo. Eu quero até vender aqui meu peixe, já que você começar até a disseminar, né, na faculdade, porque é bacana. Mas a gente tem um produto lá no Grupo Cidade que é até uma curiosidade. Por a gente ter as 7 emissoras de rádio, a gente tem um produto que a gente consegue veicular ao mesmo tempo o material do cliente em todas as emissoras.
Você vai mudando o dial e tá o mesmo spot sendo reproduzido ao mesmo tempo. Não é uma veiculação em rede, não. É o mesmo material, mas falando com públicos diferentes. Está entendendo? É o sincronicidade. Então, as faculdades, Pagmenos fez comigo na época do Encontro de Mulheres, a faculdade CDL também fez comigo. É muito bacana, porque você atinge ao mesmo tempo, você tem um alcance absurdo. Porque você atinge ao mesmo tempo, tu vai estar na 89, na Jovem Pan News, na Atlântico Sul, tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um produto que é bem bacana, a gente gosta de disseminar, falar principalmente para a galera mais jovem. Para ter uma noção, parece que só quem conseguiu fazer isso no Brasil foi o Justus, né? Porque ele atendia ao vivo, mas ele só conseguiu fazer com 3 emissoras. Porque ele teve que fazer com emissoras, tipo, 3 rádios diferentes, e as rádios eram negociações diferentes. Então, para você, a operação era muito delicada. Ao mesmo tempo, você, né, com gestões diferentes. E lá não, a gente, com um clique, a gente consegue fazer esse trabalho. Bom, para terminar, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, pelo que tu falou, porque é muito legal a gente ver pessoas que gostam de trabalhar na área que se identifica, que faz de coração e não faz pelo valor tanto de dinheiro como de sucesso, essas coisas assim. E o bacana, assim, para vocês que querem trabalhar com DA, principalmente, é a agência, né? Provavelmente vocês vão ir, se Deus quiser, para grandes agências. Que precisar de mim aí, eu tenho algumas relações, manda o currículo quando tiver na época de estágio, né? Que eu tento ajudar vocês, eu conheço algumas agências bacanas, mas eu digo que a época que eu trabalhei em agência foi a época mais bacana, assim, no sentido de jovialidade. Eu praticamente, hoje eu tenho 43 anos, né? Vou fazer 44 anos. Mas eu, no meu auge dos meus 39 anos, eu com uma galera de 20 e poucos anos. Né? Eu acho que eu era a única que era mãe da equipe, né? Da agência toda, era a única que era mãe, que tinha essas aflições. Então, assim, me rejuvenescia muito. A equipe de atendimento era uma galera muito pra cima. Hoje a gente ia lançar o filme dos Minions. Amanhã os atendimentos têm que vir todos de Minions. Todos na tendência. Então a agência toda se vestia, né? É uma galera muito para cima, né? É bem bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, a Advance, pelo menos, ela tem, né? Não sei agora por conta da pandemia, mas ela recebe as faculdades. É bacana vocês visitarem as agências. Para vocês verem, é um clima bem bacana, é uma coisa bem descolada, foi muito bom, foi um período bem bacana. E os DAs, tem grandes DAs, assim, amo, admirava demais, do nada aparecia uma campanha fenomenal, né? O DA junto com o redator faziam coisas assim extraordinárias que facilitavam a vida do atendimento, porque é uma cadeia, né? Na agência de publicidade é uma cadeia, todo mundo se ajuda. O atendimento, ele brifa, mas ele acaba tendo, se ele não tiver um DA bacana, que entenda a linguagem do cliente, um redator, a campanha não é entregue. Agora eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite de vocês. Quando o Tiagão veio falar comigo, eu disse, tu é louco, Tiago. Tiago, eu não vou saber fazer isso. Cris, relaxa. Vai dar tudo. Porque a gente imagina a entrevista, a gente já imagina assim, entrevista com o Jô Soares, né? Com a parte, né? Enfim. Aquela xícarazinha de café. Pronto, exatamente. Mas o que vocês precisarem, sabe? É muito bacana. É o que eu disse, é dedicação. É gostar do que faz. Não adianta. Isso não é só para atendimento, é qualquer profissão que você for exercer. Se você não gostar, na primeira dificuldade, você não vai para frente, entendeu? Sim, sim. Viu? Então é isso.